Benito Bezerra, sou empregado aposentado da Caixa Econômica Federal, por onde trabalhei 35 anos, dos quais 17 diretamente com a área de loterias. Esse canal é o canal Sorte Mais Brasil, no YouTube, e aqui é um canal que a gente tem para conversar, discutir, falar um pouco sobre as loterias federais. Gostaria de pedir inicialmente a vocês que se inscrevessem no canal, né, lá no linkzinho, no pitoco, como diz José C. Querido, e desse o seu like e também divulgasse com seus amigos para que a gente possa ampliar, né, a atuação desse canal. Em 1961, já saiu o decreto 50.954, que ele disciplina a exploração da loteria no Brasil, né? E dá competência para a União, através da Caixa Econômica Federal, criando, assim, a administração das loterias no Brasil. A partir daí, a Caixa administra a loteria desde então, desde esse período de 61. Mumu, provavelmente já aproveitando, que já tinha essa cultura, né, dos jogos no Brasil, né, que não surgiu em 1961. Claro. Né? Então, assim, já existia jogos, a gente sabe que jogos como jogo de bicho e outros jogos similares, que a gente chama de jogos de azar, já existe há muito tempo. Então, aproveitando essa cultura do povo de jogar, o governo chamou para si uma forma também de usar isso de forma social, pegar esse recurso e eles ter um fim social. Provavelmente isso, né? Eu vou até falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Os jogos, de uma certa maneira, foram proibidos no Brasil, né? E eu vou falar o ano aqui, mais ou menos, até que o Janiquado tem aquele famoso episódio do Janiquado também, que foram proibidos. E em 61 foi criado esse decreto que, a partir de 62, a Caixa Econômica lançou, então, a primeira loteria da Caixa do Brasil, aí, com a rede lotérica, que foi a Loteria Federal, em 62. Já em 67, através do Decreto-Lei 204, foi feita uma nova regulamentação da loteria, excepcionalizando, dando excepcionalização do direito penal e competência exclusiva da União sobre a possibilidade de concessão das loterias. E o executor, à época, então, seria a Caixa Econômica Federal. Ok? Já em 1988, através da Constituição Federal, ficou consolidada a competência da Caixa Econômica Federal, da União, aliás, para legislar sobre sistema de consórcios e sorteios, né? Então, em 88, a Constituição referendou, né, esse processo da União com as loterias, com a Caixa. Agora, por outro lado, na época, inclusive, ainda existia loterias estaduais. Nesse período aí, eles foram revogados. Em 62 também foram revogadas as loterias estaduais. Agora, uma novidade para os lotéricos, para os estados, é que agora, em 2020, o Supremo Tribunal Federal, ele analisa a legislação e dá uma interpretação um pouco diferente sobre a União não ter exclusividade na exploração das loterias. Então, o plenário do tribunal, ele entendeu que são válidas as normas estaduais que exploram ou exploravam, né, as loterias no Brasil. Então, hoje digamos assim, um mercado que vai se abrir, obviamente, com as loterias estaduais voltando a funcionar. Inclusive, aqui no Ceará, Bubu, nós temos a Loteria Estadual do Ceará, né? Que é anterior a esse decreto de 67, né? Que criou as loterias, o decreto que criou as loterias. E essa loteria ainda funciona com alguns produtos que são vendidos, por muito tempo foi vendido, inclusive, na nossa rede lotérica, e posteriormente foi o próprio, acho que através do Supremo Tribunal, alguma ação assim, foi proibido da venda desses produtos, embora eles sejam amplamente vendidos no mercado aqui de Fortaleza. Tinha uma discussão muito grande aí de quem realmente podia explorar, se só a União ou se os estados também. E isso estava discutido no Supremo, e agora, em 2020, há um pouco menos de 2 anos, está tendo essa nova interpretação no Supremo Tribunal Federal, de que os estados também podem voltar a comercializar. Atuar, né? Ok? Bom, o que é o conceito de jogo de azar, que chama, né, popularmente conhecido como jogo de azar, apesar da gente achar que deve ser jogo de sorte, não de azar, mas o nome utilizado é jogo de azar. É mediante o pagamento de preço certo
o apostador concorre a prêmios distribuídos por meio de processos aleatórios. Esse é o conceito do jogo de azar, especificamente. E o enquadramento legal dele, como eu falei há pouco tempo, e agora mais especificamente, em 1941, foi criado um decreto-lei também que, no artigo 50, se cria a lei das contravenções penais. Aí que proibiu os jogos de azar em todo o território brasileiro. Tá certo? Em 1941 já teve que ainda hoje é válido, né? Ainda hoje é válido. Agora, é o que eu falei, agora em 2020, o Supremo Tribunal Federal ele está dando uma nova interpretação para essa legislação, né? E a gente tem acompanhado no Legislativo, no nosso Congresso aí, a possibilidade de vários jogos serem retornados ao Brasil, não só loterias estaduais, como está se falando muito em cassino e outros jogos aí também, né? Um lobby pesado aí, né? Um lobby pesado para isso. Que isso pode ser perigoso, pode ser um perigo, como também pode ser uma oportunidade, né? Uma oportunidade. Isso é bem feito, acho que feito com honestidade, com transparência, como são feitos os jogos da Caixa. Acho que é válido essa discussão. Eu acho que o que a gente tem que evitar é que acontecer como acontecia a questão dos bingos, né? Aquela coisa toda que gerou muita celeuma e trouxe muito descrédito, né, para o produto, né? Então, assim, sendo administrado, sendo recolhido impostos corretamente, eu acho que... outro assunto que eu estou falando agora também, Carlito. É por que houve a proibição de jogos no Brasil? Porque muitos desses jogos estão vinculados à sonegação fiscal, à lesão aos apostadores, enganação, né? Lavagem de dinheiro, financiamento ao narcotráfico e muitos outros ilícitos, né? Em função disso daí é que houve a proibição de jogos no Brasil. Ok? Agora... Beleza, meu amigo. É nessa linha aí. Mas o importante, como foi colocado aqui já desde a primeira loteria, a gente tem que ter nas loterias um conceito que é o conceito de contribuição voluntária. Né? Não é um imposto, é uma contribuição, como você colocou aí. Apesar de não ganhar, eu estou contribuindo com a sociedade brasileira com recursos que vão ser aplicados na sociedade. Isso pode ser uma loteria estadual ou da União, o que quer que seja. O importante é que você tenha essa contribuição social, é o chamado imposto facultativo, né? Para o Estado, né? São fonte constante de recursos que, sem impactos diretos na tributação ao cidadão, ele tem esse conceito. Mesmo não ganhando algum prêmio, o cidadão tem benefícios através dos investimentos sociais. Esse aqui é a história. Nós temos a questão, por exemplo, do FIES, né? Você pode até falar. FIES, a importância dos Jogos Paralímpicos, né? Vários a educação, cultura, quase todos segurança, os da sociedade, segurança, são vários recursos são provenientes para isso, para fortalecer essas ações, né? E a gente tem tanto Caixa, lotérica, e quem tiver à frente dos jogos, e tem que tangibilizar essa ação social das loterias. Isso tem que ser sentido, tem que ter patrocínio, publicidade, de como esses jogos são importantes para arrecadar recursos para a sociedade. E reforçar mais uma vez aos ouvintes, né, e que eles apertam o pitoco, façam isso, né, para que a gente possa trazer novos episódios e cada vez mais fortalecer tanto o conhecimento das pessoas, né, como a nossa rede lotérica. Beleza? Beleza. Grande abraço. Forte abraço, meu amigo.